esse tema, esta série, ela vai focar principalmente no ato de louvor e adoração comunitário, tá? Que é diferente. Ninguém vai fazer aqui num ato de louvor, de adoração, de culto solene, o mesmo que faz lá no seu trabalho. Você não vai trazer uma marreta aqui, você não vai trazer uma ferramenta aqui, bater, fazer para a glória de Deus. Não, é diferente. Então, é natural, é claro, muito claro isso para nós, né? Todos os nossos atos devem ser feitos para a glória de Deus. A nossa vida é um culto de louvor a Deus, mas existe o culto na nossa vida, o momento em que a palavra de Deus nos orienta claramente que nós devemos parar com as nossas obras e nos dedicar à obra de Deus. Então é muito claro, nós vamos ver vários textos ao longo dos próximos domingos. Você tem, por exemplo, os próprios mandamentos. Os mandamentos, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito no nosso relacionamento com Deus. E os 6 últimos mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo, nossa vida social, nossa vida familiar. Então os 4 primeiros vão falar sobre o quê? Então, adoração. Quem devemos adorar, como devemos adorar, quando devemos adorar. Tudo é sobre adoração, os primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Tudo aquilo que você lê nos mandamentos tem a ver com a nossa vida de adoração. Nosso culto a Deus. Como, quando. Então há um momento que o povo de Deus, ele para e cessa das suas obras e ele vai contemplar a Deus. Vai se dedicar a Deus. Em culto solene, reunido em comunidade. É o culto comunitário. É sobre isso que nós vamos falar. Não o culto de vida que nós temos de segunda a sábado. Vamos pensar nesse ato nosso de louvor e adoração. Como o tema e a série tem esse título, Deus procura adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, vocês sabem onde estou me baseando para fazer este tema, lançar esta série. É lá no Evangelho de João, capítulo de número 4. Então eu vou pedir para você abrir lá no Evangelho de João, capítulo de número 4, nós vamos ler, e no verso 21, João 4, verso 21, em diante. Se os irmãos quiserem acender a luz para o pessoal no templo acompanhar a leitura, depois, quando terminar, por favor, apaga que fica melhor. Então, diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui, meus queridos, vamos orar pedindo a bênção, a direção de Deus para a mensagem desta noite. Ó Pai, eu te rogo, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia. Que teu Espírito Santo, ó Deus, que inspirou o texto sagrado, possa também, essa noite, Senhor, falar ao nosso coração, na exposição da tua palavra, abrindo o nosso entendimento, nos trazendo luz, nos trazendo direção, neste assunto que é tão importante, Senhor, para a nossa vida individual e comunitária, Senhor. Assunto que muitas vezes divide pessoas, opiniões, mas que, ó Pai querido, nós possamos agora, Senhor, deixar de lado as nossas opiniões para ouvir a tua voz. O que o Senhor tem a nos dizer sobre este assunto? É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Primeira coisa que a gente precisa levar em conta quando nós nos deparamos com esse texto, que é muito importante, é o contexto. O que estava realmente acontecendo? Se você acompanhar aí, olha, no capítulo 4, verso de número 1, diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que o João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Aí que vem um ponto importante.
essa palavrinha, Samaria, os samaritanos. Nós só vamos entender esse texto se nós entendermos realmente esse contexto e quem são os samaritanos, o que é realmente que estava acontecendo. Então vamos observar uma coisa. No século X a.C., veja bem, nós estamos lá no momento em que Jesus está vivendo na história, 10 séculos antes, tá? 10 tribos, eram 12 tribos, não é? 12 tribos de Israel. 10 tribos de Israel desertaram e fizeram da Samaria a sua capital. Houve uma ruptura no reino. E dessas 10 tribos que desertaram e fizeram sua Samaria capital, lá pelo ano 720, então uns 2 séculos e pouco depois, a Samaria foi ocupada pela Síria. Houve uma mistura então, porque eles faziam isso. Quando eles entravam e dominavam um povo, eles tinham o propósito de diluir a cultura, as convicções, os valores daquele povo para poder dominá-lo. Não só militarmente, mas também culturalmente. E o que aconteceu? Durante muito tempo, houve uma mistura gradual com os povos colonizadores, assírios. E aí, o que aconteceu? Começou a surgir uma raça mista. Uma mistura de judeu, tá, com assírio. Então os filhos, os descendentes dessa mistura racial são os samaritanos. Só que olha que coisa interessante. Nós temos então na história o advento de Esdras e Neemias. Você tem 2 livros na Bíblia que vai mostrar Esdras e Neemias então recuperando o povo dessa mistura, porque não foram só questões culturais, mas questões religiosas. A fé deles estava se diluindo. E começou a haver uma diluição da fé, das convicções, da palavra de Deus. E lá pelo século IV a.C., os séculos já estão se passando. Os samaritanos já estavam totalmente distintos do povo judeu, eram inimigos. A crença deles era diferente, a cultura, é um outro povo. Só que são filhos, descendentes, são parentes. Então você tem um grupo que fica numa região de Samaria, bem ali perto do povo judeu, e eles misturados, assírios com judeus, conhecidos como samaritanos. Você vai ler muito sobre samaritanos nos evangelhos. Constantemente você vai esbarrar nesse contexto. É importante a gente entender isso, porque eles foram se tornando inimigos. Tá? Na verdade, estudando um pouquinho sobre história, você vai descobrir que era um ódio tão grande que tinha entre um e outro. Era uma disputa muito grande que havia entre esses 2 povos. Não é novidade, naquela região, todo mundo sabe, é muito comum isso, não é verdade? Disputa, não se dão bem, os povos vivem jogando bomba um no outro, essa coisa toda. E isso foi crescendo. Quando chegou na época de Jesus, isso estava assim no ápice. Ninguém podia ouvir falar de samaritano não podia ouvir falar de judeu. E aí o que acontece? Para você ter uma ideia, o judeu chegava na hora da oração, ele chegava a fazer uma das suas petições, todo dia, ele levantava, fazia suas orações, ele agradecia por várias coisas, fazia umas imprecações. Imprecar é orar para que o fogo caia na cabeça do inimigo, que mata, que morra. E viviam fazendo isso, pedindo orações imprecatórias sobre os samaritanos. Você tem até aquela passagem em que Jesus ia atravessar a região de Samaria, e os samaritanos não permitiram que Jesus atravessasse. Os discípulos disseram assim: Senhor, vamos então fazer uma oração forte aqui para cair fogo e acabar e queimar esse samaritano, acaba com essa história, não aguenta mais esse negócio, já 10 séculos essa briga. Era assim que acontecia. Para você ter uma ideia, a oração deles todo dia era assim: Senhor, eu te agradeço por não ter nascido mulher. É uma oração de judeu, né? Bem machista, né? E também na sua oração ele amaldiçoava os samaritanos, que morra o desgraçado, caia fogo, morra tudo samaritano. Então era uma briga muito grande entre eles, não se davam. A Bíblia deixa muito claro isso em várias circunstâncias. Não podiam nem se ver, nem se chegar perto, dava briga. O samaritano também não era coisinha, florzinha que se cheira não, gente. Há registro na história bem interessante. Flávio José, que foi um historiador que viveu naquela mesma época, conviveu com Jesus, escreveu vários livros, era um judeu. E interessante, ele em batalhas contra os romanos, ele venceu algumas batalhas, foi preso, se tornou um cidadão romano. Tá? Flávio José foi a mistura um nome romano e um nome judaico. Ele escreveu um livro que chama A História dos Hebreus. Nós temos até hoje esse material preservado. E ele conta na história que, para você ter uma ideia, um pouco antes da história de Jesus, estava próximo da Páscoa, os samaritanos então, para
provocar os judeus, birra, eles violaram um túmulo, recolheram os ossos de uma pessoa morta, invadiram o templo, tá? Na madrugada que antecedia a Páscoa, e espalharam ossos humanos no templo. Quem conhece um pouquinho das leis cerimoniais judaicas, o que acontece? Se você tocar num corpo de alguém morto, quer seja restos mortais, ou uma pessoa recentemente morta, você fica cerimonialmente contaminado, você não pode participar de nada espiritual. Você tem que seguir uma série de ritos para se descontaminar. Querido, detalhe, aquele ano não teve Páscoa. Cancelou praticamente. O templo, ninguém podia entrar. É mesmo que alguém, assim, para provocar a gente, apronta alguma muito grande. Entra aqui de madrugada e faz uma besteira aqui no templo e a gente não consegue cultuar a Deus. Naquele domingo a gente cancela o culto, vai todo mundo para casa. Então era uma briga constante, eles se odiavam. E olha por que Jesus está colocando essa figura aqui. Ao longo da nossa mensagem hoje você vai entender a importância desta briga entre judeu e samaritano e o que isso tem a ver com esse tema que nós vamos conversar hoje. Meu querido, ali então no verso de número 6, a Bíblia nos fala que eles estavam atravessando a região de Samaria, Jesus estava cansado da viagem e havia uma fonte de Jacó. E Jesus então vai se assentar naquela fonte por volta da hora sexta e os discípulos vão providenciar algo para comer. E no verso 7 a Bíblia diz que surge uma mulher samaritana. E veio uma mulher samaritana tirar água. Eu já fiz muitos sermões sobre a história dessa mulher, uma história realmente dramática, uma mulher que já tinha tido uma vida pregressa, muitos maridos, e aquele vivia não era seu marido, mas a minha abordagem hoje não é essa. É uma outra abordagem, a questão de culto, de adoração, tá? Não vou focar na vida dessa mulher. Mas o que mais me chama a atenção, quando ele vai ter esse encontro com essa mulher, é a iniciativa de Jesus de se aproximar e buscar a presença, um relacionamento, uma conversa com essa mulher. Então a Bíblia diz no verso número 7 que ele vai dizer assim: dá-me de beber. Então, meus queridos, nós temos aqui no verso de número 7 uma mulher samaritana, judeu não podia nem chegar perto de samaritano, eles se odiavam, e foi tirar água sozinha. Jesus se aproxima dela e ele toma essa iniciativa. Primeiro ponto que a gente tem que entender: olha o título da nossa série, olha a expressão que está na Bíblia. Quem que procura? É o homem que está procurando a Deus ou é Deus que está procurando o homem? Está claro para a gente no título desta mensagem, desta série, e na expressão da palavra de Deus. Deus procura adoradores. É isso que acontece. Jesus toma iniciativa e ela fica até surpreendida. Mas como, sendo eu, mulher samaritana, você sendo judeu, vem falar comigo? Inúmeras barreiras foram quebradas. Primeiro que Jesus era homem, ela era uma mulher. Ele não podia haver uma conversa em público como acontece hoje na nossa sociedade. Segundo, ele era mestre. O mestre também não podia conversar com uma mulher em público. Terceiro, ele era judeu. Ela era uma mulher samaritana. Nada lhe batia. Foi algo que surpreendeu muito ela. Dá-me de beber. A Bíblia diz então que os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento, e Jesus disse à mulher samaritana: como a mulher vai dizer, sendo tu judeu, pede a mim de beber, mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Você já sabe por quê? Porque faz 10 séculos que eles estão de briga. Não são 10 meses, não são 10 anos. Eu falei 10 séculos, gente, que esse povo estava vivendo esta crise. E naquele momento, então, já mostra para nós uma questão muito importante. Se Deus é que vem em direção ao homem, e Ele está procurando adoradores, a gente já começa a olhar, a iniciativa é dele, a proposta é dele, o interesse inicialmente é dele. Então o culto tem mais a ver com quem? Com o homem ou com Deus? Com Deus, gente. Culto é um ato voltado para Deus. Não estou dizendo que o ser humano não é importante, Deus vem atrás desse ser humano, mas o culto não é antropocêntrico, não é o homem no centro, o culto é teocêntrico, é Deus no centro. Isso vai nortear o que nós vamos falar nos próximos domingos. Culto é a preocupação que a gente tem, é o seguinte: nós viemos aqui para adorar alguém, nós viemos aqui para agradar alguém, nós viemos louvar. O que é louvar? A palavra louvar significa o quê?
Alguém sabe? Bendizer. Nós viemos bendizer a Deus. Nós viemos glorificar a Deus. O culto, meu querido, ele é para agradar quem? Uma pergunta simples. O homem ou a Deus? Mas então eu vou me anular e eu não vou poder ter nenhum prazer, nenhuma alegria de estar aqui na presença de Deus? Ora, a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas quando você entende alguns princípios da adoração, você vai descobrir que a sua alegria é consequência. A sua alegria, ela não é o fim, vai acontecer porque você busca agradar a Deus, amar a Deus, louvar a Deus, servir a Deus, e consequentemente você vai ser agraciado, abençoado, seu coração vai se alegrar. Deus está no centro, Ele é a pessoa mais importante. O momento de culto é em que nós paramos com as nossas obras, com as nossas preocupações, com os nossos prazeres, e vamos agradar a Ele. É tão pouco, gente. Pensa, durante toda uma semana, são 7 dias, a gente para em culto solene. Não estou falando um estilo de vida que a gente tem de segunda a sábado, isso aí é outra coisa. A gente para um horário, um momento para agradar a Deus. E nesse momento, nós vamos nos preocupar com o que nos agrada? Não faz sentido. Isso deveria nos desafiar a repensar nosso ato de culto e louvor e adoração. O livro, por exemplo, que você tem de Levítico, o livro de Levítico você tem todas as leis cerimoniais, como que era o sacrifício, era o tipo de adoração no Antigo Testamento. E é interessante que a palavra mais repetida no livro de Levítico, a palavra-chave ali, é a palavra agradar. Agradou-se o Senhor, ou não agradou o Senhor, é uma palavra importantíssima quando a gente fala de culto. Porque no hebraico a palavra agradar significa literalmente aceitar. Então a minha preocupação, meu querido, no culto, devia ser assim: Deus está sendo agradado? Se Ele estiver sendo agradado, o meu culto está sendo aceito. Eu tenho muito motivo para me alegrar. Agora, se Deus não está sendo agradado, Ele não está aceitando o meu culto, eu não tenho motivo nenhum para me alegrar. Então a grande preocupação do povo de Deus no passado, ao vir ao culto, não é assim, será que me agradou? Será que Deus aceitou o meu culto? Será que a minha oração chegou lá? Será que o meu louvor, a minha adoração chegou lá? Será que foi de coração? Nós vamos falar disso também, espírito e verdade. É a grande pergunta. Se isso aconteceu, mas se alegre muito, saia daqui festejando. Como a Bíblia diz que 2 subiram ao templo para orar. Conhece aquele caso? A Bíblia diz que um deles orava de si para si mesmo. É o risco que todos nós corremos quando vamos prestar um culto. Para mim foi em vão. Por isso que Deus vai dizer em Isaías, Jesus vai repetir, diz assim, vós me adorais em vão. Por que eles estavam adorando a Deus em vão? Era vazio, não chegava para Deus. Porque eles estavam adorando segundo doutrina de homens. Eles estavam oferecendo para Deus o que eles bem entendiam. E às vezes até se alegravam. Equivocadamente. Porque aquele culto foi em vão. A Bíblia chega a dizer isso. Vós me adorais em vão. É um risco que a gente corre. Então, minha maior preocupação, antes de vir para o culto, eu não quero saber quem vai pregar, o que vai ser cantado. Eu quero saber o seguinte, eu tenho que me preparar espiritualmente. A minha vida de adoração é o grande momento, é o ápice, é a prova, para ver se eu tive uma vida de culto durante aquela semana, agora eu vou ter um culto na minha vida. E aí eu me apresento diante de Deus, tá? E aí eu quero saber o seguinte, eu estou adorando de acordo com a vontade dEle? Ele está aceitando, a minha oração está chegando lá, o meu louvor está chegando lá, a minha adoração está chegando lá. Era essa a preocupação do passado. Então não era o homem que estava no centro. Então, as músicas deveriam ser escritas pensando nisso. A liturgia devia ser conduzida pensando nisso. Cada ato do nosso culto, da nossa adoração, devia ser moldada em função desse princípio bíblico. Para que o nosso culto não seja em vão. Corremos o risco de um culto individual, no meio da comunidade, não chegar diante de Deus. O que pode nos atrapalhar no momento de comunhão com Deus? Alguém sabe o que faz separação entre nós e Deus? Alguém tem uma pista? A Bíblia diz assim, a mão de Deus não está encolhida, o ouvido dele não está fechado, mas os vossos pecados. Vir para o culto e não confessar pecado é um risco que nós corremos de passar um domingo aqui
gastar 1, 2 horas, gastar saliva, e no fim foi em vão. Confissão de pecado. Eu me preocupo muito com isso. Às vezes, diante da liturgia, diante de tanta coisa que a gente vai encaixando, às vezes não teve tempo uma confissão de pecado. Olha o perigo. Na verdade, individualmente, todos nós devíamos confessar os nossos pecados antes de vir para o culto, porque eu quero ser aceito. Porque não adianta eu ir lá no meio de uma comunidade, ter tudo lindo, bonito, mas tem algo dividindo. Então eu peço, Senhor, eu confesso o meu pecado. Tem algo atrapalhando, que o meu culto seja aceito, que minha oração seja aceita, que minha adoração seja aceita, individualmente. Aí depois nós vamos pensar no coletivo. Aí alguém vai ser responsável por isso. Eu não posso ser responsável pelo seu ato de adoração comunitário individual no meio da comunidade. Eu não tenho como responsabilizar pela sua vida o que acontece segunda a sábado. Num certo sentido, sim, como pastor, tem que orientar, tem que falar, mas eu não sou responsável. Cada um é responsável pela sua vida diante de Deus. Mas eu, como pastor, e a liderança como um todo, o grupo de louvor, aqueles que estão à frente desse momento, temos uma responsabilidade muito grande. Porque já aconteceu no passado, de sacerdotes, de levitas, conduzirem a coisa de uma forma errada, que o culto inteiro era em vão. O ato comunitário era em vão, porque estava equivocado. Não estava de acordo com a vontade de Deus. Então olha como é sério isso, a responsabilidade que nós temos. Tanto que eu já tenho compartilhado, e vou adiantando, a gente vai conversar. A igreja presbiteriana, quando na reforma protestante, há 5 séculos atrás, foi feita uma revisão disso aí. O que a Bíblia ensina sobre isso? Descobriram uma série de coisas na palavra de Deus, mudaram o ato de culto como era na igreja medieval, católica, e passou a ser na igreja reformada. Então aí eles compreenderam o seguinte: quem é responsável pela liturgia da igreja? É o pastor. Então na igreja presbiteriana, por exemplo, a responsabilidade é minha. Se aconteceu alguma coisa errada, eu respondo diante de Deus, e na prática respondo até diante do presbitério. Então, isso é um princípio bíblico. É função privativa do ministro que supervisionar a liturgia. Olha que seriedade e responsabilidade que pesa sobre o líder de acompanhar, de supervisionar, de estar atento a esse ato, às músicas, às coisas que são introduzidas, porque vou responder diante de Deus um dia. Já pensou um pastor para agradar o povo? Vamos pôr. Cada um vem com uma ideia, né? Aparece uma ideia, vamos pôr. Vai pondo. Chega uma hora que todo mundo fica muito alegre, o culto é um negócio, eu saio de lá suado, cansado, com as minhas juntas, né? Tanto que eu pulei, dancei, eu fiz cambalhota, porque tem culto, tem de tudo, viu, gente? Tem culto que tem o cuspe santo, que a turma cai. Tem as coisas mais loucas que você pode imaginar dentro de um culto, já introduziram. E o povo gosta desses negócios, sabe? O povo brasileiro é místico, o povo brasileiro é sincretista. Você começa a misturar coisa de umbanda, sal grosso, sabe? A turma gosta desses negócios. Entende? Pode ver que a turma gosta dessas coisas. Então, são elementos que estão sendo introduzidos. Sério isso. Podemos, na hora do nosso ato de louvor e adoração, cantar coisas que não agradam a Deus. A coisa mais básica no nosso ato de culto e louvor é letra. Interessante isso, nós vamos ver com mais detalhes, vou passar artigo para os irmãos, vou pôr link na internet, vou postar coisa no blog para você ver. Quando houve a reforma protestante, o Martinho Lutero, por exemplo, ele não era só doutor em teologia, ele era doutor em música. Ele detectou, que aquele tipo de adoração que acontecia no período medieval, as pessoas não sabiam o que elas estavam cantando. É o que nós chamamos daquele canto gregoriano. Sabe aquela coisa que tem aquele chamo de merisma, que é aquela que traz sensação. Sabe aquele louvor assim que você não sabe o que o cara vai falar, porque ele vai demorar uns 3 minutos naquela letra. Amém. A gente até usa o amém porque é fácil, claro. Mas tinha música inteira. O canto gregoriano, você não entende o que ele fala. Você não entende nada do que ele fala. Mas a letra não estava errada, só que o povo não entendia. E ele tem uma tese que é o seguinte, que a música é veículo do texto. Nós precisamos entender o que nós, com a nossa razão, o que nós estamos expressando e falando na hora da adoração. Ele simplesmente pegou o canto gregoriano, que fala Kyrios, Senhor, fala do Espírito Santo, não tem nada de errado nele. Ele metrificou de novo, colocou de uma forma legível, compreensível, e as pessoas passaram a cantar músicas que elas compreendem. Foi uma revolução que houve do período medieval para a reforma, em que havia uma preocupação com a letra. O que aquela letra está dizendo?
O que afirmações teológicas. Então ele entendeu que música é veículo do texto. Houve uma revolução. Então tirou-se o contexto de sensação, tá? E voltou um pouquinho para a razão. Culto racional. Eu preciso entender o que eu estou fazendo, está na Bíblia. Eu preciso compreender o que eu estou declarando na hora da música. Se você não entende, eu me lembro quando eu me converti, eu vi aqueles corais, sabe aquela música, E Bênção Chovem? Gente, demorou assim, uns 5 anos para me entender o que era aquele negócio. No início, imenso era o jovem. Mãe falava, mas não bate. Imenso jovem. Eu era jovem, né? Eu falava, nossa, será que é para mim? Né? Eu estava entrando na igreja, ignorante, não entendia nada, né? Aí demorou para cair a ficha. Um dia eu peguei a partitura e falei assim, rapaz, e bênção jovem. Não entendia. A Cidinha que conta uma história, né, Cidinha? Que as crianças vinham para o culto e tinha uma música. Conta para a gente esse, Cidinha. Hoje está um pouco informal, só para a gente explicar. Fala aí para a gente. Barnabé, ixi, esse aí, se eu falar do Barnabé é um problema. Fala para nós. Hein? Natural de Chifre, olha. As crianças precisam entender o que elas estão cantando. Homem bom e perigoso. Outra coisa importante, já que você falou de Barnabé de Chipre não é um hino de louvor e adoração. Desculpa quem gosta dessa música, eu também gosto. Eu ouvi muito ela na minha adolescência, quando me converti, mas não é música de louvor e adoração. Se você pegar os nossos cânticos e fizer um pente fino, sobra pouca coisa. Vai falar, os hinos são sagrados. Não, esses hinos do nosso cenário, deixa eu contar para você. Esses hinos do nosso cenário foram traduzidos por missionários americanos. Você não tem noção, até hoje, a quantidade de revisões que eles estão passando. Tem professores lá no meu curso de teologia que não cantam um monte desses hinos aí. Está errado teologicamente esse. Esse aqui trouxe de uma outra igreja, introduziu, teologicamente contradiz a nossa fé, mas agora já está lá na tradição da igreja. É uma briga para arrancar esse negócio. Parcival Módulo, que é um regente, é um musicista, é pós-graduação lá na Alemanha, estudou sobre toda essa questão da doutrina, da teologia, da liturgia. O cara entende do negócio, era o nosso professor nessa área. Filho, você não tem noção. Um monte. Cantamos coisas nos nossos hinos que nem é o que está lá na tradução. Por exemplo, quando você fala assim, um vaso de bênção, o que você imagina? Um vaso, né? Mas não é, um canal de bênção no inglês. Um monte, você começa a fazer revisões, eles tentam fazer para ajustar, para que não contradiga a nossa fé, para que faça sentido para aqueles que estão cantando. Então, tudo isso aí é uma preocupação que existe e que muitas vezes nós, no ato de louvor, de adoração, não estamos nem preocupados, mas você não tem noção como tem gente preocupada com isso, por causa desse princípio bíblico. O culto é para Deus. Por quê? Porque é Ele que procura adoradores. E é Ele então, meus queridos, que vai o quê? Estabelecer, regular. Se é Ele que quer receber alguma coisa, é Ele que vai dizer o que Ele quer ou não quer receber. É um presente que nós vamos dar para Deus. Eu preciso conhecer o gosto dele. Eu preciso saber o que agrada ele, se realmente amo ele. Por exemplo, se você ama a sua esposa, você vai dar um presente para ela. Às vezes a gente faz esse erro e comete esse erro. A gente dá o que nos agrada. Alguém já experimentou? Aniversário da esposa, você dá um aspirador, né? É bonito, rapaz, tem que ver, né? Você vai levar uma aspirada na cabeça que vai dar problema. Você dá o aspirador? Não, mas é prático, é funcional. Eu já tenho que usar o dinheiro para alguma coisa. Dá um aspirador para ela, uma vassoura boa, sabe? Tem umas vassouras boas aí, né? Você experimentou dar uma vassoura para sua esposa no dia do aniversário dela? Você vai levar uma vassourada e vai dormir no sofá. Você vai querer saber o que agrada a ela. Ela gosta do que? Um jantar? Vão levar ela para jantar fora. Ah, ela gosta de um anel? Vai dar um anel, uma joiazinha, né? Não é errado. O que ela gosta? Se você quer agradar a pessoa, você tem que perguntar para ele. O que agrada a ele? Culto é isso, gente. Culto é assim, ó. Seres humanos que foram procurados por Deus para adorarem a Deus. E aí Deus mesmo estabelece as coisas. Então eu tenho que perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu ofereça para o Senhor? Eu estou aqui para agradar o Senhor, não a mim. Se for agradar a mim, eu ia fazer outras coisas. Entendeu? Eu ia pensar em outras coisas, eu ia elaborar 1000 coisas. Eu sou criativo, o brasileiro é criativo, né? E ele cria as coisas. Gente, como cria coisa para culto?
É a única hora que a gente para com as nossas atividades e pensa em Deus. O que agrada a Ele. Quando Jesus debateu com aquela mulher, estava havendo um problema. Por quê? Os samaritanos, quando ele naquela briga com os judeus, eles já não podiam mais descer lá para adorar no templo. Então vamos fazer um templo para a gente. Lá em Gerizim, era um outro monte, eles construíram um templo para eles. E aí, os judeus tinham o templo deles, lá em Jerusalém, e os samaritanos tinham o templo deles em Gerizim. E aí que a mulher percebe que Jesus é um cara que entende negócio, fala, então me diz uma coisa, o que é certo? Porque os judeus falam que é lá em Jerusalém, os samaritanos dizem que é lá em Gerizim. Quem que está certo? Aí o que é a resposta de Jesus? Vem a hora, tá? E já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então Deus está procurando pessoas atentas a essas duas coisas. Não a partir daquele momento. Ia se quebrar esta barreira de lugar físico. Não é mais em Jerusalém. E muito menos em Gerizim. Mas é algo lá do íntimo, do coração. Aí você vai entender o que significa. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essas duas coisas são importantes para a gente entender tudo aqui. Aqui, meu querido, a palavra em espírito, estudando melhor o texto sagrado e tudo mais, significa de todo o coração, com a sinceridade, com o íntimo, lá no ser. Porque Deus não é como o homem vê o exterior. Deus vê o coração. Ato de adoração começa dentro do coração, que tem a ver com as nossas motivações, que tem a ver com o que está lá dentro, mais fundo, mais profundo, que só Ele sabe. Então, Deus está preocupado com o nosso coração, adoração em espírito. E, em verdade, é de acordo com a verdade de Deus. Dentro do contexto, e à luz de toda a Bíblia, isso é muito claro. Deus condena quando a boca fala assim, honra-me com os lábios, mas o coração, quem lembra? Está onde? Longe de mim. Olha que interessante. Às vezes a verdade pode estar na boca, mas não está lá dentro. Deus não aceita adoração. Isso é chamado de adoração em vão. Muita adoração em vão na Bíblia. Gente, bobear no Antigo Testamento, você vai ter mais casos de adorações que se tornaram em vão do que efetivamente foram aceitas por Deus. Deus se agradou lá em Levítico. Com aroma, os sacrifícios eram feitos agradáveis, eles subiam. O sacrifício, o culto, aceitáveis, é a palavra no hebraico. Interessante esse debate de judeu e samaritano. Sabe por quê? Olha que coisa interessante. Justamente, o samaritano, ele tinha um problema. Dizem, e a história registra, que eles eram muito fervorosos. O culto deles era assim, com intensidade, não era aquela coisa fria, sabe? Era com muito fervor, só que eles não tinham a verdade. Bom, eles, de toda a Bíblia que havia até na época de Jesus, era todo o Antigo Testamento, né? Então fechou lá o último livro do Antigo Testamento, você tem todo o Antigo Testamento. Era toda a verdade revelada de Deus. A verdade progressivamente foi apresentada para o homem. Lá, meus queridos, os samaritanos rejeitaram tudo, exceto os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles só tinham o Pentateuco e adulterado. Onde estava em Jerusalém, o local de oração, eles riscaram, vou pôr Gerizim aqui. E mais uma série de outras coisas que eles mexeram. Eles não tinham conhecimento, eles eram ignorantes de teologia, mas eles tinham fervor. Por outro lado, o judeu conhecia a Bíblia, hein, gente? Nossa, os escribas e fariseus eram bons de Bíblia, decoravam tudo, sabiam de tudo, mas o que faltava para eles? Coração. E Jesus está à luz daqueles dois povos, que um tinha muito fervor, coração, mas não tinha conhecimento, verdade. E o outro tinha muito conhecimento, mas não tinha coração. Ele está juntando essas duas coisas e mostrando o seguinte: Deus procura adoradores
que adorem de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, mas a luz da verdade é revelada. Não oferece para mim o que querem. Conhecem a Bíblia e perguntam várias vezes, será que é isso mesmo? Será que ele vai aceitar? Está de acordo com a palavra de Deus? Deus procura adoradores assim, que conhecem a palavra de Deus, têm conhecimento da Bíblia, da revelação do que Deus quer receber como ato de culto e adoração comunitário, solene, né? Mas também tem o coração, que era a grande briga que havia naquela época. Samaritano era fervoroso. O culto lá em Gerizim diz que era um escândalo. Barulho, barulho, barulho. Sabe aqueles cultos barulhentos? Nos dias de hoje, é muito fácil de transportar para os dias de hoje, né? Quem que faz culto barulhento? Presbiteriano não faz, não. Presbiteriano tem forma de ser o sorveteriano. Silêncio. Parece... O católico vem para a igreja presbiteriana e ele fala, é muito parecido. Parece uma missa. É calmo, é tudo calminho, não tem gritaria, não tem ninguém se jogando no chão, não são as crianças de vez em quando, né? Então, aí o pentecostal, com todo o respeito que a gente tem muitos irmãos que vieram da igreja pentecostal, é um culto mais, aparentemente, pelo menos, o externo, no coração, não sei, não podemos julgar, porque quem está em silêncio pode estar fervoroso lá dentro. Não é o tom da minha voz que vai determinar o quão fervoroso você é. Mas, de modo geral, é um culto um pouco mais barulhento, fervoroso. Mas às vezes falta um pouco mais de conhecimento em alguns aspectos. E aí o contrário, muitas vezes no meio teológico mais desenvolvido, você vê pessoas que conhecem muito a Bíblia. Diz que culto, igreja presbiteriana nos Estados Unidos é muito comum assim, ó. O edifício é desse tamanho, agora de culto, de adoração. O edifício para estudo são 6 andares. E, geralmente é assim, é muito comum. Igreja presbiteriana é muito ao estudo da palavra, né? Mas às vezes falta o fervor, sabe? Presbiteriano é daquele que qualquer motivozinho ele não vai no culto. Qualquer chuvazinha lá, tá vindo, não, fica aqui, tá bom. Falta às vezes um fervor. E é maravilhoso quando junta essas duas coisas. Eu gosto de presbiteriano meio penteca assim, sabe? No coração, fervoroso. Rapaz, quando junta essas duas coisas. Quando você vê pregadores fervorosos, mas que conhecem com profundidade a palavra. Quando você vê filhos de Deus, cristãos, membros de igreja, fervorosos realmente. Eles se consagram, eles se dedicam à obra de Deus. Eles realmente colocam Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Eles não medem esforços, eles realmente se sacrificam para Deus, para a glória de Deus. Não questão de mérito, não é isso. É realmente porque eles entenderam a palavra de Deus, movidos por isso, não por motivações equivocadas. É isso que Deus está procurando. Gente fervorosa, gente que vem para a casa de Deus com alegria no coração, para derramar sua oração perante Ele, para derramar seu louvor, preocupado que a sua vida seja aceita diante de Deus, confessando os seus pecados. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com coração, com fervor, mas com conhecimento da palavra. Essa é a grande questão que Deus traz para nós essa noite. Deus toma iniciativa, gente. Parte de Deus, foi sempre Deus. Chegou para Adão onde está, é Deus procurando o homem. Não é homem procurando Deus, você não vai ver isso na Bíblia. O homem não busca a Deus. O homem não ama a Deus, senão Deus primeiramente nos amar. A Bíblia diz, nós o amamos porque Ele é iniciativa de Deus. Nós o buscamos porque Ele nos buscou primeiro. É sempre assim. O ato vem de cima, do alto. Culto é muito mais Deus vir até nós do que nós irmos até Ele. É mais Deus estar aqui presente entre nós do que nós subirmos. É Ele que desce. É Ele que vem até nós. É Ele que nos busca. É Ele que cuida de nós, está preocupado conosco. E Ele quer receber a nossa adoração em espírito e em verdade. Meus queridos, Deus procura adoradores. Ele tem prazer em ser adorado. O culto é teu centro, que é Deus no centro e não o homem no centro. Por isso que as músicas, se você observar, as músicas de hoje, de modo geral, as que são composição moderna, as que soltam por aí, a grande maioria, infelizmente, tem muita coisa boa, mas infelizmente a grande maioria gira em torno do homem. O homem que faz, o homem que vence, o homem que conquista, o homem que isso, o homem que aquilo. Mas cadê Deus, gente? Tem música que nem cita o nome de Deus. Quando cita é porque Deus está fazendo alguma coisa para o nosso favor. Você pega as músicas em que pessoas compreenderam as verdades bíblicas, é tudo para a glória de Deus. É Ele no centro. É Ele que tem que ser louvado. Ele é o Senhor. Isso é uma coisa importante para a gente observar. É um reflexo de uma geração, né, antropocêntrica, hedonista.
está mais preocupado em se agradar. A preocupação devia ser essa. Em nosso ato de adoração comunitária, quem deve ser agradado é o adorado e não o adorador. É claro que como consequência, não como fim, tá? Nós vamos sair daqui abençoados. Como aqueles dois que subiram no templo para orar, um orava de si para si mesmo e saiu de lá vazio. E o outro, Senhor, tem misericórdia de mim, sincero, coração. Derramou na presença de Deus, sou um pecador, me aceita. A Bíblia diz que esse foi tocado, foi abençoado. A sua oração chegou no alto. Feche seus olhos, meu querido. Nós vamos falar muita coisa sobre esse tema nos próximos domingos, tanto de manhã como à noite. Para a gente fazer uma reflexão. De tempo em tempo a gente tem que fazer isso. Eu já fiz isso várias vezes aqui. Já discutimos, conversamos, estudamos. Mas um outro momento oportuno. Muitos irmãos novos chegando. Vamos refletir junto. O que Deus quer da minha vida de adoração, segunda a sábado. E a adoração na minha vida. Minha vida de culto e o culto na minha vida. O que Deus quer? É a grande pergunta. O que agrada a Deus? A minha vida tem agradado a Deus segunda a sábado? A minha vida aqui agora de culto? O que eu ofereço? A minha oração chegou? Minha adoração chegou? É a grande pergunta. Feche seus olhos. Quando os irmãos do louvor vêm à frente, vamos falar com o Pai. Ó Deus, essa noite estamos aqui na Tua casa. Só estamos aqui porque o Senhor nos escolheu.